Olá, pessoas que seguem aí o perfil do Instagram de Espiritismo, né, que também visitam o canal do YouTube, né? Então, abrindo mais este vídeo para continuar o estudo dirigido do livro Ementário Espírita, né? Se porventura alguém está chegando agora aqui com este vídeo, aqui nesse espaço, é um estudo dirigido que eu faço aqui do livro Ementário Espírita, psicografado por Divaldo Franco, né, pelo espírito Marco Prisco, né. Foi um estudo que eu comecei no canal do YouTube e a partir, acho que do vídeo 16, eu comecei também a colocar no perfil do Instagram, né. A partir do 16 tem aqui no Instagram também. Agora, quem quiser ver todo, desde a introdução até hoje, está no canal do YouTube, que o link está no perfil aí, no perfil do Instagram de Espiritismo, na bio, como se fala, né? O perfil para o canal do YouTube, para ver desde o início, né? Então hoje vou aqui fazer o vídeo de número 21, né? O Ementário Espírita número 21, né? O 21º vídeo desse estudo dirigido do livro, né? E que é o capítulo 45, né? Então segue, como sempre eu tenho feito, né, quem tem acompanhado, a leitura e comentário, né? Leitura e comentário para buscar compreender o que Marco Prisco quer nos transmitir com o Ementário Espírita, né? Ementário, eu já falei isso há alguns vídeos atrás, né? Ementário é um conjunto de ementas, né? É aquela coisa que a gente vê muito na escola, na faculdade, a ementa da matéria, quer dizer, o que é que ela se propõe, né? Vamos dizer assim, qual é, vamos dizer assim, o caminho, né, que aquela matéria se propõe. Então, aqui são propostas de Marco Prisco baseados na doutrina espírita, né? Na codificação espírita, no ensinamento dos espíritos superiores, da codificação com Allan Kardec, né? E de todos que elaboram nas lides espíritas de forma séria, realmente de uma forma como se deve, né? Levar o espiritismo com seriedade, no estudo, na vivência. Então é por aí. Então ele traz alguns, né, quem vem acompanhando esses vídeos que eu faço, que ele traz temas bem objetivos, né, bem objetivos mesmo, bem práticos, né, que a gente realmente possa já levar em um sentido prático, aprender no sentido prático e vivenciar, né, dentro disso aí. O capítulo 45 chama-se Não Somente, e ele começa o texto assim: não somente de paz necessita o espírita cristão. Olha só, né? A gente sempre pede paz, eu quero paz. Porque muitas vezes, gente, essa questão da paz parece, assim, a gente quer ficar em paz, parece que é a coisa da inércia. Ficar em paz é ficar inerte, é ficar no nosso canto, sem ninguém nos perturbar, sem a gente perturbar ninguém. E paz não é necessariamente isso. Não é um ato de se isolar, né? Estar em paz não é necessariamente somente estar no meio social no qual as pessoas em volta não nos perturbam de forma nenhuma. Mesmo porque, assim, se isolar, né, é uma coisa que vai diretamente contra os princípios espíritas. É só ver lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec argumenta, né, sobre a questão do isolamento, sobre a questão, né, de se apartar da sociedade, até mesmo das pessoas que se dedicam à vida religiosa enclausuradas, essa coisa toda, e os espíritos falam, pode não fazer o mal, mas também não faz o bem, então não caminha. Então o espiritismo, por esse princípio espiritual, a doutrina espírita não corrobora, né, com o isolamento. Tudo bem, tem momentos que nós precisamos realmente ficar sozinhos, né, meditar, pensar, ler, né, sem barulho é verdade, mas estar em paz não é somente isso, né? E muito menos estar em um meio conturbado
e a gente não fica em paz, porque assim, quando nós realmente conseguimos alcançar um certo equilíbrio, mesmo em meios conturbados, essa conturbação não nos afeta ou afeta pouco, porque a gente consegue manter um equilíbrio interior. E é um dos grandes objetivos do crescimento, uma das grandes consequências, na verdade, do crescimento espiritual, é obter essa paz nesse sentido. Porque é através da interação social com as pessoas é que a gente evolui. Então, estamos falando de prática de beneficência, prática da caridade. Como é que vai ser essa prática se apartando do meio social, da sociedade, né? Então vamos lá. Não somente de paz necessita o espiritista cristão, mas também de trabalho nobre para que a quietude não lhe entorpeça o coração. Então é necessário movimento, dinamismo, para você não ficar entorpecido, né? Não só o coração, como ele diz aqui, mas todo o resto, né? Não somente de alegria precisa o discípulo de Allan Kardec, mas de serviço edificante para que o júbilo contínuo não o faça desatento. Então a gente está o tempo todo só envolvido em questões festivas, alegres, tira o foco dos grandes objetivos da vida, né? Não é que os espíritos superiores, né, o espiritismo tem alguma coisa contra a alegria, não, né, gente? Não é isso, mas não podemos só viver nisso, né? Não somente de alegria precisa o discípulo de Allan Kardec. Precisamos também de serviço edificante, né? Que nos eleve, que nos faça crescer como pessoas, como espíritos. Não somente de saúde necessita o servidor do Evangelho, mas de sofrimento redentor, para que o equilíbrio orgânico não o faça ignorar a dor alheia. Isso é muito uma questão de empatia, né? A gente só entende a dor alheia quando de alguma forma a gente vivencia, né? Tem pessoas que você diz, a pessoa tem uma empatia muito grande com as dores do próximo e nunca viveu aquelas dores. Ora, isso já demonstra um amadurecimento espiritual já haurido de experiências anteriores, né? Então, assim, não é necessariamente neste momento reencarnatório você tenha que ter as dores para saber ter empatia com as dores do outro. Se você não tem, é necessário que desenvolva. Então, assim, quando ele fala não somente de saúde, necessitamos de saúde, mas não somente, né? A gente às vezes precisa de um certo sofrimento redentor. O que é o sofrimento redentor, gente? É um sofrimento útil. Houve um capítulo anterior, né? Eu não lembro qual foi agora, que falamos sobre a questão do sofrimento. Que o sofrimento ele é inevitável, né? O sofrimento faz parte das nossas transformações. As transformações são sofridas. Crescer dói, né? Como eu mesmo disse a vocês, né? Você vê que a borboleta, para sair da crisálida, ela é um sofrimento para romper aquilo ali. Mas depois vale a pena. A questão é a gente pegar esse sofrimento e transformar numa ferramenta útil ou fazer desse sofrimento um instrumento de queda. Aí vai do livre-arbítrio de cada um. Então, o sofrimento redentor é isso. A gente usar o sofrimento que é inevitável, né? Não estou falando aquele sofrimento que a gente busca, porque tem sofrimento que a gente mesmo busca, né? Com nossa negligência, nossa irresponsabilidade. Não estou falando nem esse. Mas o sofrimento natural, que acorre todos os seres, né? Também ele pode ser usado como uma ferramenta de crescimento, que é o chamado sofrimento redentor, né? Ou, se a pessoa realmente for rebelde demais, revoltada, pode usar como uma ferramenta de queda. Aí a questão de discernimento do livre-arbítrio, né? Não somente de recursos financeiros, né, e grana, carece o iniciado espírita, mas de problemas para que a abundância não lhe envileça o caráter. Porque, né, ter grana entorpece, né? A gente é rico, vive uma vida de conforto, de luxo, a gente não vai mais se preocupar muito com a evolução espiritual. Não estou agravando a todos, né? Que os próprios espíritos nos dizem, né, que a prova da riqueza ela é muito perigosa no sentido espiritual, porque nos entorpece e pode nos fazer esquecer os objetivos da vida. Mas não é todo rico que é assim, não. Existem pessoas ricas bastante conscientes, né? Porque já é um aprendizado de experiências anteriores, né? Bom, não somente de afeição tem urgência o ceareiro do espiritismo, mas também de corações difíceis do pretérito, para que o círculo do amor não o escravize à ilusão.
Veja, a família, né, nesse aspecto, nós temos pessoas com afinidades e temos desafetos na própria família, porque é uma prova que a gente passa, né? Quer dizer, desafetos, pessoas às quais fizemos mal no passado, ou que nos fizeram mal, ou uma coisa e outra, né, que é o que geralmente se reencontra, por exemplo, no seio familiar, né? E isso é necessário, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse uma família só amorosa, né? Primeiro, a maioria de nós não tem merecimento para isso, e segundo, a gente também se entorpeceria só nessa questão da amorosidade uns com os outros, né? Esqueceríamos que nós também somos responsáveis, né, pela nossa evolução e em ajudar o outro também a evoluir, né? Que é isso aí, a evolução é individual, mas ela se faz ajudando-nos uns aos outros, né? Eu usei a família como exemplo, mas que para mim é um dos maiores exemplos, mas pode se ampliar para todos os outros exemplos, todos os meios sociais, né? Então, os corações difíceis do pretérito, né? São aquelas pessoas realmente que nós temos de experiências passadas e que precisamos desatá-los. Não somente com aplauso deve ser tratado o companheiro de lide espírita. Perdão, na cabeça a gente lê errado. Não somente de afeição tem urgência o ceareiro do espírito. Opa, já li isso, né? Acho que eu fiquei muito empolgado. Agora vai certo. Não somente com aplauso deve ser tratado o companheiro de lide doutrinária, mas provado pelas dores para que a facilidade não lhe intibie o caráter, né? Temos que ter muito cuidado com os aplausos, mas assim, eu que faço palestra, né, amigos meus que fazem palestra, né, cuidado com essa coisa da vaidade, do aplauso, né? Ser o reconhecimento fraterno é ótimo, é maravilhoso, claro, né? Mas assim, o exagero de se achar melhor, de se achar o tal, né? Temos que ter cuidado com isso, né? As pessoas, não digo só o palestrante, eu estou usando um exemplo porque é uma das coisas que eu faço, mas todos os ceareiros, né, da lide doutrinária tem que ter cuidado, né, com essa questão do aplauso, da bajulação, né? Então nós, assim, também é necessário que a gente seja provado, né, também das dores, né, da vida, para que a gente não comprometa o nosso caráter, né? Não somente de estímulos verbais ou adulações deve ser a rota do candidato da codificação kardeciana, quer dizer, que é parecido com o anterior, né, o aplauso, mas de responsabilidades e esclarecimentos para que a incoerência não o faça frívolo. Ou seja, gente, responsabilidade, né, e esclarecimento, ou seja, conhecimento, é necessário, né, para que não tenhamos um caminho justamente da irresponsabilidade e, consequentemente, da perda das oportunidades de crescimento que a gente tem durante a encarnação, não é? Para a gente não se tornar frívolo, não se tornar uma pessoa superficial, sem utilidade para nós nem para ninguém, né? Não somente o que agrada, seduz, conforta, atrai, deve ser apresentado a quem se candidata à renovação íntima e intransferível. Isso, né? Não somente aquilo que é bom, né? Concluindo, deve ser apresentado a nós, né, que nos candidatamos à renovação íntima, ao crescimento espiritual, que é de cada um, é pessoal, é intransferível, né? O trabalho de dignificação íntima exige regime urgente, e quem não se forja na oficina da verdade e da ação não dispõe de valores para vencer-se a si mesmo e libertar-se. Vencer a si mesmo através do trabalho edificante, né? Edificar-se e vencer a si mesmo. Vencer-se a si mesmo, olha que maravilha. Assim, considerando, se os seus dias na doutrina espírita estão caracterizados pela paz, pela alegria, saúde, comodidade financeira, afeições, aplausos, estímulos, por essas bagatelas do trivial, tenha cuidado. Olha só, né? Se a gente está com tudo isso aí nas lides, na nossa vivência espírita, tenhamos cuidado, né? Refaça o caminho mentalmente e avance na direção do serviço ativo, né?
em favor de você mesmo, né? De mim mesmo, de nós mesmos e do próximo, porque em verdade você está em perigo. Olha aqui só, né? Se a gente estiver na nossa vivência espírita só com essas coisas, né? Afeições, facilidades, aplausos, nós estamos em perigo com relação ao nosso crescimento espiritual. Porque para o crescimento espiritual, gente, só através do trabalho ativo e renovador que ele se opera, né? Só, então, através do serviço em favor de nós mesmos e do próximo, né? Se a gente não está nesse caminho, segundo aqui Marco Prisco, nós estamos em perigo de comprometer a nossa reencarnação. Tá vendo como Marco Prisco, ele é incisivo ao extremo. Tem horas que ele fala, que eu leio algumas coisas desse livro, e chega até a me assustar, né? Parece um alfinete absurdamente grande, né? Nem um alfinete de tamanho natural, né, gente? Mas é isso mesmo, é necessário, né? E assim terminamos o capítulo... Opa! Bati a perna. E assim terminamos o capítulo 45, né? Capítulo curto, porém, veja, cada parágrafo, gente, é de uma profundidade que, Nossa Senhora. Vamos lá. Capítulo 46. No problema da sintonia. Ó, sintonia com o mundo maior? Ou será que é com as regiões... Com o mundo maior, será que estamos em sintonia com as regiões inferiores da espiritualidade? No problema da sintonia. Acompanhe a mentira em breve jornada e você encontrará mentirosos em todos os lugares. Claro, a lei da atração, né? É indispensável, então, que você se mantenha intimamente ligado à verdade para que não se perca no matagal espesso, né? Então é a questão da sintonia com a mentira. Acompanhe a mentira, quer dizer, cultive a mentira e logo estará rodeado de mentirosos, né? Questão da sintonia. Procure um erro e você tropeçará em múltiplos crimes. Em razão disso, é necessário que você esteja irmanado ao dever para que não assimile a falsa comodidade do malfeitor, né? Falsa comodidade do malfeitor, né? Porque não é que a gente vai fechar os olhos para as coisas erradas, gente, não. Mas a gente não vai ficar só procurando o erro, né? A gente tem que procurar os acertos, né? E achando os erros no caminho, a gente procura contornar, procura consertar na medida do possível, claro, né? Mas não cultivar o erro, né? Porque se você cultivar o erro, você acabará tropeçando em múltiplos crimes. E não leia-se aqui somente crimes, aqueles previstos pelo Código Penal, que pode levar a gente para a cadeia, não, né? Há outros crimes que não são previstos nas leis humanas, mas que prejudicam também, né? Então vamos ter cuidado com isso. Questão de sintonia. Não vamos sintonizar com o erro. Não vamos fechar os olhos para o erro, mas não vamos sintonizar com ele. Sintonize com a falsidade e você se cercará de ficções enganosas. Aí, o mesmo princípio, né? Nesse estado, é imprescindível que o equilíbrio o sustente para que você não se ate à servidão da hipocrisia, gente. Porque a hipocrisia, acho que é o único, entre aspas, xingamento que Jesus proferia, né? Xingamento. Porque na verdade acho que não é um xingamento, né? É uma condição da nossa alma, né? A hipocrisia, ser hipócrita. Tanto que ele falava para os fariseus, hipócritas, né? Vocês fazem isso, aquilo, e aí não querem que os outros façam. Quer dizer, não é nem parece um xingamento, mas não é. É realmente observando uma condição da alma humana, né? E que naquele momento era bem representado pelos fariseus, né? Então não vamos sintonizar com a falsidade, né? Vamos ter cuidado com a falsidade, claro, né? Não vamos fechar os olhos, mas não vamos sintonizar com ela. Valorize com muito respeito a calúnia e o seu caminho surgirá cheio de acusadores indébitos. Quer dizer, você sintoniza com a calúnia, vai atrair acusadores que vão querer te caluniar. Olha só. Levado a essa situação, é inadiável que você refaça a conceituação de valores, refaça a conceituação de valores reais, né, os valores reais, para não sucumbir ao peso das aflições injustas. Então, sintonizando. Reporte-se à dificuldade e obstáculos surgirão em volta.
Quer dizer, as dificuldades existem, temos que encará-las, temos que estudá-las e buscar superá-las, mas não sintonizar com a dificuldade, não essa sintonia, né, que causa desequilíbrio, é diferente, né? Senão, assim, se a gente reportar essa dificuldade e obstáculos surgirão em volta. Então, quanto mais sintoniza com a dificuldade, mais os obstáculos aumentam. Em vez da gente superar, a gente está aumentando os obstáculos, porque estamos sintonizando com a dificuldade, né? Nesse clima, continuando, é imperioso que você haja sem desânimo para não desistir dos altos objetivos do trabalho. Então, assim, persistir no ânimo, persistir no trabalho edificante. Tente descobrir um culpado e diversos sicários virão a você. Quer dizer, se você tentar... Sabe, a gente sempre está buscando culpados para tudo, né? E quando muitas vezes o culpado somos nós mesmos, né? E aí o Espiritismo, não, vamos tirar a palavra culpa, vamos botar responsabilidade, vamos nos responsabilizar pelos nossos atos, pelos que nós somos, né? Então, tente descobrir um culpado e diversos sicários virão até você, né? Diversos sicários quer dizer perseguidores, né? Nessa situação, você precisa do recurso evangélico, da paciência, ó, a paciência que é uma das grandes virtudes, uma das mais difíceis de vivenciar, mas necessaríssima, né? Você precisa do recurso evangélico da paciência para que não se transforme também em um algoz, né? Que você se tornar também um sicário que vai perseguir os outros, né? Porque a gente fala, os obsessores nos perseguem, e será que a gente também não está se fazendo às vezes de obsessores não? Ou já fizemos no passado? Então vamos, né, pensar, né? Vamos refletir, meditar, não é para ficar se auto-acusando não, mas é refletir realmente para que possamos fazer nossa caminhada de uma forma mais equilibrada e mais, né, construtiva. Busque a caridade, ó, último parágrafo, veja bem. Busque a caridade e o mestre divino surgirá no seu caminho. Quer dizer, se a gente busca a caridade e o amor ao próximo, quem surge no nosso caminho? O mestre divino, Jesus, né? Só com ele você encontrará o capacete e a armadura, defendendo-se de todo o mal, e o enriquecerá de luz nas sombras da existência. Quer dizer, acho que dispensa comentários esse último parágrafo, né? Busque a caridade e o mestre divino surgirá no seu caminho, e só com ele você encontrará o capacete e a armadura que, defendendo-o de todo o mal, o enriquecerá de luz nas sombras da existência. Então assim encerra-se o capítulo 46, né? Esse recado maravilhoso aí do Marco Prisco. Ok? Então, meus queridos, opa, a câmera aqui, porque quando a gente filma com um aparelho, a gente sempre tende para olhar para a tela para a gente, não, mas a câmera está aqui, para olhar dentro dos olhos de todos vocês, ok? Então, encerrando aqui, né, o capítulo 46, e hoje vamos encerrar só, normalmente eu faço 3 capítulos, quando são capítulos curtos, mas assim, para não estender muito, né, não ficar cansativo, e podemos, para que cada um, né, que acompanhou aqui esse vídeo possa, né, saborear mais cada ensinamento desse que tem nesse livro, ok? Sempre repetindo, repito isso sempre, gente. Procurem também fazer a leitura do livro e trazer suas próprias reflexões, suas próprias considerações. Não fiquem só com as minhas palavras. Quem não tem um livro Mensageiro Espírita físico, tem, como eu já falei, temos em PDF disponível na internet. É só procurar no professor Google e você achará lá em PDF e estará para fazer a leitura e também poder ter suas próprias considerações sobre esse livro. Ok, gente? Então, eu vou terminando agora por aqui, né? Sempre agradecendo a todos que acompanham os vídeos, né? A todos que realmente tem essa referência, né? Para os seus estudos, né? É um estudo dirigido bem básico que eu faço aqui, mas assim, eu acima de tudo, gente, faço para mim, né? Eu faço para mim.
mas se mais alguém que estiver assistindo também ser beneficiado, eu também fico muito feliz. Eu espero que esse benefício assim esteja acontecendo. Ok, gente? Então, muito obrigado a todos, um forte abraço e fiquem com Deus.